Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do Portal Concursos. Nós vamos continuar estudando a Lei 14.133 de 2020, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Na aula anterior, nós encerramos as análises relacionadas com os contratos administrativos. Agora nós vamos entrar em um novo título, passando a considerar os temas vinculados às irregularidades, identificando quais são as infrações que podem ser cometidas, quais são as sanções correspondentes. Para poder verificar esse tema, preciso que você localize o seu material, o artigo 155 da Lei de Licitações, que a partir dele nós vamos verificar questões relacionadas com as infrações e sanções administrativas. Assim fixa o artigo 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Então, nós temos aqui um rol de infrações que podem ser cometidas pelo licitante ou pelo contratado. Uma vez cometida a infração, esse licitante ou contratado será responsabilizado. Quais são as infrações aqui previstas? Dar causa à inexecução parcial do contrato. Veja que nesse primeiro momento, o licitante ou o contratado está dando causa a uma inexecução parcial. Já é suficiente para eventualmente se aplicar uma sanção. Pode ser que esse licitante contratado ele dê causa a também a inexecução parcial do contrato. Só que nesse caso, embora a inexecução seja parcial, ela vai causar um grave dano à administração. Então aqui está a diferença do inciso 1. Deu causa à inexecução parcial do contrato, causou grave dano à administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Se houve grave dano à administração, se houve grave dano ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, também é uma infração. Mais à frente, nós veremos quais são as sanções que podem ser aplicadas diante das infrações aqui identificadas. Veja que no inciso 3, também o licitante ou o contratado ele está dando causa à inexecução do contrato, só que aqui modificou. Já não é mais a inexecução parcial, aqui é a inexecução total do contrato. Em razão da sua conduta, ele impede que o contrato seja totalmente executado. Ou então, deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Ora, se está participando da licitação, tem documentação que deve ser entregue. Se há um prazo fixado para a sua entrega, aquele que não entrega a documentação exigida comete infração, deve sim, concretamente, ser sancionado. Não manter a proposta. Ele oferta uma proposta no processo citatório, no momento da assinatura do contrato, ele não mantém a proposta. É infração, tem que ser punido, mas existe uma ressalva. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. Aí tudo bem. Aqui não haveria infração. Se houve uma situação posterior devidamente justificada que fez com que ele não mantivesse a proposta. Aí não existiria sanção. É a exceção. Agora, se não existir uma situação justificante, a não manutenção da proposta é uma infração à lei de licitações. Não celebrar o contrato. Foi o vencedor no certame, chamou para assinar o contrato. Não celebrou o contrato ou não entregou a documentação para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Ora, apresentou a proposta, é convocado, ele não celebra o contrato ou não entrega a documentação, é infração. Vai caber aqui a aplicação de uma sanção. Se encerram dessas aqui inicialmente identificadas, então nós temos outras infrações, vão totalizar aí 12 infrações catalogadas na lei de licitações. Por exemplo, desejar o retardamento da execução. Veja que no caso daquele que seja o retardamento da execução, ele não está dando causa à inexecução parcial, não. Aqui ele está gerando um retardamento da execução ou um retardamento da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Está prejudicando o processo citatório, retardando a execução das obrigações contratuais ou retardando a entrega do objeto da licitação sem que haja justo motivo. É infração. Aqui no inciso 7, de inciso 8, que nós temos, de certa forma, até um crime. E nós temos aqui a previsão de uma falsidade
material, uma falsificação de documento ou uma falsidade ideológica. Observe. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame. Lá na licitação apresentou uma documentação falsa, apresentou aqui uma declaração também falsa, ou prestar declaração falsa durante a licitação ou durante a execução do contrato. Isso é uma infração, tem que ser sancionada, até acrescento eu, sem prejuízo de eventualmente outras responsabilizações até de natureza penal. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. Fraude à licitação é uma infração grave. Praticar ato fraudulento na execução do contrato também tem que ter consequências. Comportar-se de modo inidôneo. O que se espera do licitante ou do contratado é que ele haja de maneira idônea, de maneira correta, de maneira reta. Quando ele se comporta de maneira inidônea ou comete fraude de qualquer natureza, compromete o processo citatório ou a execução do contrato. É infração. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. O licitante participa do certame, nessa participação pratica atos ilícitos e o objetivo desse licitante é frustrar os objetivos da licitação. O objetivo dele é frustrar a licitação em si, é infração. Ou praticar ato lesivo previsto no artigo da Lei 12.846 de 2013. A Lei 12.846, ela cuida da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Quando nós vamos lá no artigo 5º dessa lei, é que não é para você se preocupar com isso, é para eu apenas te indicar que lá na Lei 12.846 de 2013 existe previsão de atos lesivos praticados por empresas. Assim diz o artigo 5º. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio nacional ou estrangeiro, que atentem contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Lá no artigo 5º da Lei 12.846, há um elenco enorme de atos lesivos, que eu cito, por exemplo, promover, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada, é um tipo de corrupção. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos, por exemplo. Todos são atos lesivos previstos na Lei 12.846. Quando um licitante ou um contratado pratica um ato ilícito dessa natureza, é uma infração aqui na Lei de Licitações, que ele deverá ser responsabilizado. O que nós vimos até esse momento foram as faltas, as infrações, o licitante ou o contratado, cada um deles em seu respectivo momento, pode praticar. Uma vez praticada essa infração, haverá a correspondente sanção. Quais são as sanções previstas na Lei de Licitações? Eu tenho dito para vocês durante o longo desse, longo desse curso que a Lei de Licitações é muito detalhista, tem muitos elementos, mas normalmente em processos seletivos, é do tipo de processo, não é um processo específico para alguém que tem normalmente se pergunta as questões mais superficiais, que estão ali na borda da lei de licitações. Uma boa pergunta é quais são as sanções aqui previstas. Temos 4 sanções. Veja que nós estamos tratando de administração pública. Eu vou aproveitar a palavra administração pública para montar um mnemônicozinho aqui para facilitar para você quando você pensar em sanções administrativas. Observe, o artigo 156 é assim: serão aplicáveis ao responsável pelas infrações administrativas previstas nessa lei as seguintes sanções. Você vai pegar as 4 primeiras letras da palavra administrativa. Então, ADMI. As sanções previstas na Lei de Licitações e Contratos vão formar o mnemônico de administração, ADMI. Que sanções são essas? Advertência, declaração de idoneidade para licitar ou contratar, multa e impedimento de licitar e contratar. Se você, na hora de fazer a sua prova, não estou lembrando quais são necessariamente as sanções previstas
na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Eu vou pensar no ADMI, advertência, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, multa e impedimento de licitar ou contratar. Aí você memorizou quais são as 4 sanções administrativas previstas aqui na Lei de Licitações e Contratos. São as sanções administrativas que podem ser aplicadas. ADMI, memorizei. Agora eu tenho uma ordem de gravidade, né? A menos grave, a mais simples é a advertência, depois a multa, impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Essas sanções administrativas elas serão aplicadas de acordo com uma série de elementos que a própria lei vai catalogar. Então, na aplicação das sanções serão consideradas qual foi a natureza da infração cometida, qual foi sua gravidade. É a natureza da infração e a gravidade dela que vai impor um determinado tipo de sanção. As peculiaridades do caso concreto. Para que se possa aplicar uma sanção administrativa aqui, tem que se verificar o caso concreto com seus elementos específicos, chamadas peculiaridades. Observar-se-á também as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Os danos dessa falta disciplinar, dessa infração, provierem para a administração. Que a depender dos danos é que nós vamos estabelecer qual é o tipo de sanção aplicável. A implantação ou aperfeiçoamento do programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Suponhamos que aquela empresa tenha praticado uma infração. Na hora de cometido uma infração, na hora de aplicar a sanção, a administração vai considerar, por exemplo, se aquela empresa implantou ou aperfeiçoou seu programa de compliance, programa de integridade, conforme normas e orientações. Vai ser importante para estabelecer a dosimetria da sanção a ser aplicada para aquele licitante ou contratado infrator. A partir de agora, nós vamos ver de maneira um pouquinho mais detalhada qual é a infração cometida e qual a sanção correspondente. Assim diz o nosso parágrafo 2º. A sanção prevista no inciso 1 do caput desse artigo é aquela mais leve. A sanção do inciso 1 é a advertência. Então, a sanção prevista no inciso 1 desse artigo lá no caput, que é a advertência, essa sanção será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1 do caput do artigo 155. Quando o infrator cometer a infração que é dar causa à inexecução parcial do contrato, a sanção prevista é a advertência. É o que está aqui. Exclusivamente a advertência será aplicada para aquele que der causa à inexecução parcial do contrato. É essa a sanção a ser aplicada, advertência. Claro, só será aplicada quando não se justificar a imposição de uma penalidade mais grave. Se a análise dos demais elementos justificar a aplicação de uma penalidade mais grave, a penalidade mais grave será aplicada. Se a análise das circunstâncias fáticas não indicar a necessidade de uma penalidade mais grave, será aplicada, nesse caso, a advertência. O parágrafo 2º é complementado com a informação que o parágrafo 3º já estabelece. E você vai ver a gradação. Olha, ele cometeu aquela falta que foi a inexecução parcial do contrato. A princípio, a sanção aplicada é a advertência. Mas se esse licitante ou contratado praticar a infração prevista lá no inciso 2 do caput desse artigo. Então, nós vamos cuidar aqui da possibilidade de aplicar a sanção específica de multa. Diz o parágrafo 3º. A sanção prevista no inciso 2 do caput desse artigo. O caput lá no inciso 2 cuida da multa. Então, o parágrafo 3º está tratando dela. A sanção de multa ela é calculada na forma do edital ou do contrato. Ok. Então, nós temos a possibilidade de aplicar multa, nós temos que entender como essa multa é calculada. Para calcular, nós vamos olhar o edital ou o contrato. Essa multa não poderá, e o edital ou o contrato vai prever, ela não pode ser inferior a 0,5%, a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Ok. Lá no edital ou no contrato vai prever qual é a sanção de multa. E a previsão lá
vai estabelecer que ela não pode ser inferior a 5/10%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Então, o edital ou o contrato vai dizer qual é a multa que vai ser aplicada dentro desses parâmetros. E ela será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155. Lá nós temos 12 infrações administrativas. Para as infrações administrativas da Lei de Licitações e Contratos, em qualquer uma delas é possível aplicar multa. Para qualquer uma delas, é a parte final do parágrafo terceiro, aplicada ao responsável por qualquer das infrações. Então, ele pode sofrer, por exemplo, uma advertência mais multa. Isso é possível, acumulação. É o que o parágrafo terceiro já nos indica, mas mais à frente haverá uma previsão expressa sobre essa possibilidade. Logo em seguida, nós temos um complemento aqui no nosso parágrafo 4º, que assim estabelece: a sanção prevista no inciso 3 do caput desse artigo. Qual é a previsão do inciso 3? Lá no inciso 3 nós vamos encontrar o impedimento de licitar e contratar. O parágrafo 4º está cuidando dessa sanção. A sanção de impedimento de licitar ou contratar, ela vai ser aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do caput do artigo 155. Claro que eu não vou me lembrar de todas. Eu vou apenas estabelecer que a sanção de impedimento de licitar e contratar, ela é uma sanção mais gravosa. Então, ela vai ser aplicada para aquelas infrações mais graves. Por exemplo, vai ser aplicada àquele que deu causa em execução parcial do contrato, cause grave dano à administração. Aquele que deu causa à inexecução total do contrato. Aquele que deixou de entregar a documentação para o certame. A quem não manteve a proposta. A quem não celebrou o contrato ou não entregou a documentação exigida. A quem retardou a execução do contrato ou da entrega do objeto. Para esse infrator, poderá ser aplicado impedimento de licitar e contratar. Isso vai acontecer quando não se justificar a imposição de uma penalidade mais grave. Se houver justificativa para uma penalidade mais grave, é a penalidade mais grave que será aplicada. É importante que a aplicação do impedimento de licitar e contratar vai impedir o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção. Por exemplo, quem aplicou a sanção foi a União, governo federal. Esse licitante estará impedido de contratar com o governo federal. Quem aplicou a sanção foi o governo estadual. Ele estará impedido de contratar no âmbito do Poder Executivo Estadual, por exemplo. É o que diz a parte final do parágrafo 4º. Já que eu estou tratando de impedimento de licitar e contratar, esse impedimento tem que ter um prazo. O prazo máximo é de 3 anos. Então, aplicou esta sanção, prazo máximo de impedimento é de 3 anos. Quando ocorrer o cometimento da falta, é correspondente sanção administrativa. O parágrafo 5º vai conversar com a declaração de inidoneidade, que é a sanção mais grave. A sanção prevista no inciso 4 do caput desse artigo, que é a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Essa sanção vai ser aplicada ao responsável pelas infrações previstas nos incisos 8, 9, 10, 11 e 12 do caput do artigo 100. Vai pegar praticamente todas as infrações, excetuando a do inciso 1, que vai citar as outras logo em seguida. Importante é observar que a declaração de idoneidade para licitar ou contratar é uma sanção muito grave. Então, ela vai ser aplicada às infrações também mais gravosas. Quem apresentou documentação falsa, por exemplo, quem fraudou a licitação, quem, com o seu comportamento, atuou de maneira inidônea ou cometeu fraude, quem praticou atos ilícitos, quem praticou ato lesivo, previsto na Lei 12.846 de 2013, por exemplo. Além disso, vai ser aplicada essa sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar para as infrações administrativas previstas nos incisos 1, 2, 4, 5, 6 e 7 do caput do referido artigo, quando houver a justificativa para a imposição de uma penalidade mais grave do que a sanção prevista lá no parágrafo 4º. Aí poderia se aplicar a declaração de inidoneidade.
Uma vez declarada a inidoneidade para licitar ou contratar, isso vai impedir o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos, seja União, Estado, município, de todos, pelo prazo de mínimo de 3 e máximo de 6 anos. Percebeu a diferença? Anteriormente, no impedimento de licitar ou contratar, o impedimento é pelo máximo de 3 anos. A declaração de inidoneidade é de 3 mínimo a 6 máximo anos. E nesse caso, ele estará impedido de licitar e contratar com todos os entes federativos. E aqui é a sanção administrativa mais gravosa que a Lei de Licitações e Contratos estabeleceu. Ainda dentro do tema dessas sanções, o parágrafo 6º assim fica. A sanção estabelecida no inciso 4 do caput desse artigo, que é esta declaração de inidoneidade para licitar e contratar, que eu já destaquei e apresento aqui para você ver mais uma vez. Essa sanção, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, ela será precedida, antes da sua aplicação, haverá uma análise jurídica e, para ser aplicada, deverão ser observadas as seguintes regras. Primeiro, como é a sanção mais gravosa, tem que haver uma análise jurídica. Houve análise jurídica, isso basta? Não. Tem que observar as seguintes regras, são as duas aqui pontuadas. Primeiro, quando aplicada pelo órgão do Poder Executivo, que aplicou a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, foi o órgão do Poder Executivo que aplicou. Será de competência exclusiva do ministro de Estado aplicar, do secretário estadual ou do secretário municipal. Quando essa sanção for aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima daquela entidade. É a autoridade máxima do órgão que vai aplicar. É a sanção mais gravosa, declaração de inelegibilidade para licitar ou contratar. Quando essa sanção for aplicada por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, quando eles estiverem no desempenho de função ativa, vai ser de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso deste parágrafo, na forma do regulamento. É o regulamento que vai dizer. Normalmente é a autoridade máxima desse órgão que vai aplicar a sanção, mas tem um regulamento específico apontando qual vai ser a autoridade com competência para aplicar a inidoneidade para as sanções previstas nos incisos 1, 3 e caput do 1, 3 e 4 do caput desse artigo. Faltou só a sanção do inciso 2, que é a multa. Então, aqui está trabalhando as sanções previstas no inciso 1, que é a advertência. A sanção prevista no inciso 3, que é o impedimento de licitar e contratar. A sanção prevista no inciso 4, que é a declaração de idoneidade para licitar ou contratar. Elas poderão ser aplicadas cumulativamente. Esse é o ponto importante para você saber. Essas três sanções que eu estabeleci, elas podem ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. Nesse caso, o licitante pode ser advertido, então aplica-se a ele a advertência e, além da advertência, aplica-se a multa. Pode ser que se aplique o impedimento para licitar ou contratar, mais multa. Pode ser que se aplique a declaração de inelegibilidade para licitar ou contratar, mais multa. Como se as duas sanções, é possível. Ela pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. Essa informação é informação relevante a ser considerada. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis, aplica-se a multa, haveria ali também possibilidade de indenizações. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração, veja bem, o licitante prestou o serviço, a administração tem que pagá-lo, é verdade. Mas ele cometeu também uma infração, vai gerar uma multa e às vezes até uma indenização pelo dano causado ao Estado. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis elas forem superiores ao valor de pagamento que eventualmente a administração deve para o contratado, e o contratado vai perder esse valor, porque ele vai ser descontado, a multa e as indenizações. Então, além da perda desse valor, que é o pagamento que ele receberia,
vai ser descontada a multa e a indenização desse pagamento. A diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. A multa e a indenização é maior do que o valor que eventualmente a administração tem que pagar. Desconta a multa e a indenização, mas o contratado continua devendo à administração. Nesse caso, esse valor que o contratado está devendo à administração vai ser descontado da garantia que ele ofertou ou vai ser cobrado judicialmente. A administração não vai sofrer prejuízos em decorrência do comportamento inadequado do licitante ou do contratado. A aplicação das sanções previstas no caput desse artigo, e isso é importante, a aplicação das sanções previstas no caput desse artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Aplicou-se ao licitante, aplicou-se ao contratado, por exemplo, uma multa. A aplicação dessa multa, a aplicação da sanção, não exclui em nenhuma hipótese a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Assim, complementa o nosso artigo 50. Na aplicação da sanção prevista no inciso 2 do caput do artigo 156 dessa lei, você vai saber que a sanção do inciso 2 é a multa. Na aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis. Será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação, e não é obrigada a apresentar defesa. Vai ser intimado para fazer. O prazo dessa defesa do interessado é de 15 dias úteis, que vai contar a partir do momento em que ele foi intimado da aplicação da multa. Temos uma regra no artigo 158, dentro do mesmo tema, na perspectiva das infrações e sanções. A aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 caput do artigo 156 desta lei. São aquelas duas sanções mais gravosas, que é o impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar. Então, para aplicar essas duas sanções são mais gravosas, a aplicação delas requererá a instauração de um processo de responsabilização. Para aplicar essas duas sanções, tem que se instaurar um processo de responsabilização. Esse processo ele vai ser conduzido por uma comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis. Então, o processo de responsabilização é integrado com uma comissão composta por 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para que o licitante ou o contratado, no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação, para apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Só para situar, trabalhei na seção de licitações de contratos do Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, especificamente lidando com processos administrativos punitivos. Conduzia processos administrativos punitivos, garantindo contraditória e ampla defesa, observando os prazos, as notificações, a instrução probatória, para, ao final, a autoridade competente, se entender adequado, aplicar sanção. Eu lidava exatamente com isso aqui, com a instauração de processo de sanção, e agora a lei prevê a condução por uma comissão composta por 2 ou mais estáveis, com prazo de 15 dias úteis, contado da intimação, para que a defesa possa apresentar sua peça escrita e especificar as provas que produzir. Em órgão ou entidade da administração pública, cujo quadro funcional não seja formado por servidores estatutários, porque aqui fala servidores estáveis, mas lá naquele órgão ou entidade não tem servidores estatutários. A comissão poderá ser formada, composta de 2 ou mais, aqui poderia ser empregados públicos, já que não é estatutário, por 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. No caso da PM, nós não teremos esse problema, porque nós temos os militares aí para compor essa comissão que vai instruir o processo de responsabilização. Mas se o órgão não tiver servidor estável, poderá ser o estatutário, poderá ser o empregado público pertencente aos quadros permanentes.
órgão da entidade, preferencialmente que esse empregado público tenha ali 3 anos de tempo de serviço no órgão da entidade. Na hipótese de deferimento do pedido de produção de novas provas, pode ser que a defesa requeira e a comissão defira. Então, se houver deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis. Ok, deu o prazo inicial para ele apresentar a defesa escrita, mas no curso da instrução, se entendeu cabível, deferiu o pedido de produção de novas provas ou fez a juntada de provas que a própria comissão julgou indispensável. Nesse caso, o licitante ou contratado poderá, ele que vai determinar se faz ou não, apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis, no caso da data em que ele foi intimado para tal. Agora, se a prova requerida, se a diligência requerida ela for impertinente, ela for protelatória, descabida, desnecessária, ela será indeferida. Então, indeferidas pela comissão, mediante uma decisão fundamentada, provas ilícitas, provas impertinentes, provas desnecessárias, protelatórias ou aquelas provas consideradas também intempestivas. Essas deverão ser indeferidas pela comissão que está instruindo o processo de realização. Marca para mim com um pezinho de prova aqui importante, vai ser útil para a gente lá na frente. O parágrafo 4º está cuidando do prazo prescricional. Aqui nós aplicamos a regra da prescrição quinquenal. A prescrição ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela administração. Então, a partir do momento que a administração tomou conhecimento, ela tem aí o prazo, a princípio, de 5 anos para tomar a medida. A partir dali, iniciou a contagem da prescrição penal. Existe aqui na lei de licitações hipóteses em que poderá haver a interrupção do prazo prescricional ou a sua suspensão. Vamos ver primeiro a causa interruptiva da contagem do prazo prescricional. Praticou a infração, a administração tomou conhecimento. A partir dali, começou a contar a prescrição, que é de 5 anos. A prescrição será interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput desse artigo. Se, dentro de 5 anos, a administração não instaurou o processo, prescreveu. Se ela instaurar o processo, será interrompida a contagem do prazo prescricional dentro da lei de licitações. Aí a administração vai encerrar o processo e aplicar a sanção. A prescrição, na lei de licitações, ela poderá ser suspensa pela celebração de acordo de leniência. Acordo de leniência é para empresas. Está previsto na Lei 12.846 de 2013. E ali vai cuidar, lá no artigo 16, do acordo de leniência. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte. Para o particular, nós chamamos de relação premiada, que ficou muito conhecido. Para a empresa, chama acordo de leniência. Se for assinado o acordo de leniência, é suspensa a contagem do prazo prescricional. Existe uma outra situação que gera também a suspensão da contagem do prazo. A contagem do prazo prescricional pode ocorrer, por exemplo, por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. Houve uma decisão, viabilizou a conclusão da apuração, será suspensa a contagem do prazo prescricional. Eu preciso apenas que você lembre que esse prazo prescricional é de 5 anos. Outro ponto também relevante, voltando o olhar para a Lei 12.846 de 2013, tratando da responsabilidade. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública também sejam tipificados como atos lesivos da Lei 12.846 de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente. Existem outras leis de licitações também específicas. Essa que nós estamos estudando são as normas gerais de licitações. Aqui na Lei 1433 de 2021, nós temos as infrações administrativas. Em outras leis que cuidam de licitações e contratos, também podem haver infrações administrativas. Se essas infrações aqui, elas também estiverem tipificadas na Lei 12.846 de 2013,
estiverem tipificadas nas duas leis, esses fatos serão apurados e julgados de maneira conjunta, nos mesmos autos, observado o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei. Eu trago aqui só para você lembrar mais uma vez que lá na Lei 12.846, lá nós temos os chamados atos lesivos, com um elenco de atos lesivos. Promover ou oferecer, dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, comprovadamente subvencionar a prática de atos ilícitos, comprovadamente utilizar de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses. Se na lei de licitações e na lei 12.846 estiver prevista as mesmas infrações, os fatos serão apurados e julgados conjuntamente. Uma apuração só, um único auto, observando o rito procedimental e a autoridade competente na referida lei. O artigo 160 assim complementa. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista lá na Lei 12.846, o rito para se adotar e nas legislações de regência que cuida desse tema, que vai haver a desconsideração da personalidade jurídica. Então, diz o artigo 160. A personalidade jurídica lá da empresa, ela poderá ser desconsiderada sempre que essa empresa ela for utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos nesta lei ou para provocar confusão patrimonial. Então, poderia ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica que foi desconsiderada, a sua personalidade, serão estendidos aos seus administradores. Aí sai da empresa, vai para os administradores e sócios com poder de administração, as sanções vão incidir sobre eles. A pessoa jurídica sucessora, caso uma nova empresa entre no lugar, ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito com o sancionado. Observado em todos os casos, contraditória, ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Só resume esse artigo 160 estabelecendo o seguinte: determinada empresa foi utilizada para praticar atos ilícitos. Estando dentro da previsão legal, pode haver ali a desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa. Ela vai deixar praticamente. Nesse caso, a sanção aplicada não tem como alcançar a empresa mais porque ela deixou de existir. A sanção vai alcançar os seus sócios, seus gestores, os seus controladores. Evidentemente que, nesse caso, nós temos que observar contraditória, ampla defesa e a obrigatoriedade da análise jurídica prévia para que essas medidas possam, sim, então, ser aplicadas. Os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, todos os entes federativos, União, Estado e município. Então, os órgãos e entidades, eles deverão, no prazo de todos os entes federativos, prazo máximo de 15 dias úteis, contados da data da aplicação da sanção, lá no âmbito do município, no âmbito do Estado, no âmbito da União, aplicou a sanção licitante a um tratado, por exemplo, no prazo máximo de 15 dias úteis, contado do instante em que a sanção foi aplicada, esses órgãos ou entidades, eles deverão informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, atualizar e manter os dados relativos a essas sanções, para fim de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, que é o SEIS, e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que é o SINEP, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. Tem que atualizar, manter esses dados, informar e manter os dados atualizados, justamente para que todos possam saber quais foram as empresas sancionadas. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4, caput do artigo 156, para aplicação de advertência, a DMI, da administração, advertência, declaração de inunidade para licitar ou contratar, multa e impedimento para licitar ou contratar. Para aplicar essas sanções, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos. Então, vai haver um regulamento para dizer como é que essas sanções serão aplicadas quando a mesma empresa praticar mais de uma falta, por exemplo. Como é que vai acontecer a soma das diversas sanções e também
a incidência em contratos de justiça. A lei não desdobra. Ela diz que essa tarefa vai ser realizada, vai ser especificada em um regulamento para tratar de maneira detalhada do tema. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora. Aqui é importante que essa multa de mora ela não se confunde com aquela lá do artigo 156, que não é a multa do inadimplemento da obrigação. Aqui é aquela multa pelo atraso do cumprimento da obrigação. Essa multa de mora nós conhecemos bem. Às vezes você tem um boleto para pagar, você perde o dia de pagar o boleto, paga com 1 ou 2 dias de atraso, ali haverá a multa de mora. Diferente da multa aqui quando o indivíduo inexecuta, por exemplo, parcialmente ou totalmente o contrato. Aqui é outra coisa. Então veja como diz nosso artigo 62. O atraso injustificado na execução do contrato vai sujeitar o contratado à multa de mora, é a multa pelo atraso, na forma prevista no edital ou no contrato, e lá vai ter o índice que vai ser aplicado no caso dessa multa pelo atraso. A aplicação dessa multa pelo atraso não vai impedir, e de fato não vai, porque é multa diferente, não vai impedir que a administração converta a multa de mora em multa compensatória. Essa sim é aquela lá do artigo 156. Então ele atrasou, se chegar à inexecução total ou parcial, pode ser que a multa de mora ela se converta em multa compensatória, promova, em consequência, a extinção unilateral do contrato com a aplicação acumulada de outras sanções previstas nessa lei. Isso pode acontecer. Aplicou a multa de mora, isso vai impedir que a administração a converta em multa compensatória? Não, não impede. Não impede que a administração também aplique outras sanções de maneira cumulativa previstas aqui na lei. É admitida a reabilitação do licitante. O licitante foi sancionado, mas pode ser que haja a sua reabilitação. É admitida, portanto, a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente. Nós temos 5 elementos aqui que devem ser observados para que possa haver a reabilitação do licitante ou do contratado. Então, nós temos que observar a mesma autoridade que aplicou a sanção, ela pode reabilitar o licitante ou o contratado, desde que cumulativamente se preencha elementos. Primeiro, aquele licitante ou contratado sancionado, ele reparou integralmente o dano causado à administração. Primeiro elemento, reparou o dano. Ok, é suficiente? Não. Ele reparou o dano, ele pagou a multa que foi aplicada? Pagou. Reparou o dano e pagou a multa, está indo bem, está caminhando bem para a reabilitação. Houve o transcurso de prazo mínimo de 1 ano da aplicação da penalidade. Então, ele sofreu a sanção, já está ali 1 ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar. Ou de 3 anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade. Em se tratando de declaração de inidoneidade, o mínimo são 3 anos, o máximo 6. Então, nesse caso, já se passou 3 anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade. Caminhando bem. Reparou integralmente o dano, pagou a multa, já houve aí o lapso temporal de 1 ano a partir da aplicação da penalidade de impedimento de executar, ou de 3 anos da aplicação da penalidade de declaração de inutilidade, ok. Ele cumpriu as condições de reabilitação definidas no ato punitivo. No ato punitivo estarão previstas as condições para que ele possa eventualmente ser reabilitado. Ele cumpriu essas condições? Cumpriu. Então vamos para o quarto elemento, o quinto elemento, análise jurídica prévia, com um posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos nesse artigo. Haverá uma análise jurídica prévia, reconhecendo que todos os requisitos, e aí sim, esse licitante poderá ser reabilitado. Então, existem muitos elementos que ele deve cumprir para que ele possa ser reabilitado e, novamente, participar de processos licitatórios. A sanção pelas infrações previstas nos incisos 8 e 9 do caput do artigo 155 desta lei. Eu trago para cá, só para a gente ver quais sanções são essas. Então, a sanção pelas infrações previstas nos incisos 8 e 12, o 19, 8 e 12. Quais são as faltas? Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame
ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato, ou praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 12.846 de 2000. A sanção que vai ser aplicada por essas infrações exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de um programa de integridade pelo responsável. Então, ele foi sancionado por ter cometido aquela empresa, o licitante ou contratado. Foi sancionado por ter praticado uma dessas faltas. Lá no ato punitivo, vai ter uma condição de reabilitação, uma condição específica, qual seja, que esse licitante implante ou aperfeiçoe o programa de compliance, que é o programa de integridade. Logo em seguida, nós vamos verificar se ele cumpriu todas as condições, inclusive com a implantação desse programa. Aí sim, ele poderá ser reabilitado. É importante aqui um programa de compliance, porque essas duas faltas citadas, do inciso 8 e do inciso 12, são graves demais. Aí ele tem que adotar um procedimento adequado que vai se comportar daí para frente de maneira adequada, observando o programa de integridade, parte desse resultado. Com isso, nós chegamos à seguinte questão que eu proponho para vocês. Não corresponde à sanção administrativa prevista na Lei 14.133. Aí eu não me lembro quais são as sanções administrativas previstas na Lei 14.133. É tanta coisa que eu tenho que me lembrar. Você precisa se lembrar disso. O professor falou para mim que as sanções administrativas, eu vou aplicar as 4 primeiras letras da palavra administrativa. Vai me ajudar. Então, quais são as sanções? ADMI. Não corresponde à sanção administrativa prevista na lei. A, de advertência, é uma sanção. O D, de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, é uma sanção. O M, de multa, é uma sanção. O I, de impedimento de licitar e contratar, é uma sanção. O que não é, então? Suspensão total ou parcial de atividade. Não tem letra S aqui no meu mnemônico. Então, a resposta aqui é a letra E. Suspensão total ou parcial de atividades não é uma sanção. Não é advertência, é a declaração de inutilidade para licitar e contratar, multa e impedimento de licitar e contratar. A letra E, aquela que o candidato, nessa situação, deveria marcar. É uma típica questão boa para nós, tipo de concurso que nós fazemos. Marca esse ponto aí, vai te ajudar mais para frente. Agora nós vamos cuidar das impugnações, dos pedidos de esclarecimento, recursos. Impugnar é contestar, né? Vamos impugnar aquela licitação, vamos contestar a licitação. É importante dizer que um processo citatório, que as aquisições públicas interessam uma coletividade. Então, qualquer um de nós tem aí competência para fiscalizar o Estado. Nós temos que atuar nessa fiscalização do Estado, inclusive com a alocação adequada dos recursos públicos. Tanto é que aqui no artigo 164 assim diz: qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital, para contestar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento dos seus termos. Ah, publicou um edital qualquer, eu, enquanto indivíduo, posso requerer aquele órgão que apresente esclarecimento sobre os termos do edital, devendo, nesse caso, protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Então, qualquer pessoa pode apresentar a impugnação ou solicitar esclarecimentos, e esse pedido deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. A administração pode ficar calada e não responder? Não, ela não pode. Se foi apresentada uma impugnação, se foi apresentado um pedido de esclarecimento, a administração tem que solucionar. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento, ela será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis. Ok, apresentei a impugnação, a administração tem que responder no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. Se o indivíduo apresentou seu pedido lá quase na data da abertura, que tem que apresentar o pedido até 3 dias úteis antes da data da abertura, a administração tem que responder também no prazo de 3 dias úteis, mas se for de até 3 dias úteis,
Mas se for ultrapassar o prazo da abertura, a administração tem que apresentar a resposta no máximo até o último dia anterior à data da abertura do certame. Ela tem que dar a resposta antes de se abrir a licitação em si, antes de se abrir a disputa. É o que o nosso parágrafo único estabelece. Dos atos da administração decorrentes da aplicação dessa lei, cabem. Vamos cuidar aqui, primeiramente, de recurso. A administração tomou uma medida. O licitante, por exemplo, está se sentindo prejudicado, pode contestar via recurso. Falei, como disse, é só licitação em contratos. Uma licitação específica, os licitantes, perdedores, apresentaram inúmeros recursos, apresentar impugnações do edital, tivemos que dar a resposta à impugnação. Depois, uma vez abertas as propostas, o licitante recorreu, discutindo elementos da proposta, tentando inabilitar o outro. Isso é comum. Então, veja bem, como está no artigo 65. Os atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem, primeiro, recurso. Prazo de 3 dias, você vê 3 dias úteis aqui o tempo todo. Prazo de 3 dias úteis, contados da data da intimação ou da lavratura da ata em face de a. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. A administração deferiu o pedido, o outro licitante discordou, ele vai e recorre. A administração indeferiu o pedido, o licitante discordou, ele vai e recorre. Então, é possível o recurso em se tratando de ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Cabe recurso também no julgamento das propostas. A administração julgou a proposta, um dos licitantes ou mais de um entendeu ser inadequado, recorreu. Ato da administração de habilitação ou inabilitação de licitante. Habilitou um licitante, o outro discorda, recorre. Inabilitou alguém, esse alguém recorre. No prazo de 3 dias úteis, contado da intimação ou da lavratura da ata. Houve a anulação ou a revogação da licitação. Os licitantes discordaram da anulação ou da revogação, recorrem. Houve a extinção do contrato, quando determinado por ato unilateral e escrito da administração. O ato da administração é unilateral, mas o indivíduo, a empresa, o licitante, o contratado, poderá recorrer no prazo de 3 dias úteis, no momento da intimação ou da lavratura da ata. Pedido de reconsideração também é cabível. Quando é que cabe o pedido de reconsideração? Aqui, nós estamos naquela situação que não cabe mais recurso. Então, se não cabe mais recurso, aquele licitante ou contratado poderá apresentar um pedido de reconsideração. Esse pedido também será apresentado no prazo de 3 dias úteis, contado da data da intimação. O pedido de reconsideração é cabível em relação ao ato da qual não caiba recurso hierárquico. Não cabe um recurso ao escalão superior. Então, apresenta um pedido de reconsideração à própria autoridade que praticou o ato. Isso é possível também no prazo de 3 dias úteis, aqui no nosso artigo 65. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas B e C do inciso 1 do caput desse artigo. Então, vamos lá no caput do 165. Inciso 1. Recurso do prazo de 3 dias úteis, contado da data da intimação de lavratura da ata, em face de. Quanto ao recurso apresentado em virtude do julgamento das propostas, é o que diz o parágrafo 1º do 65. Quanto ao recurso apresentado no ato de habilitação ou inabilitação de licitante. Contra esses recursos, serão observadas as seguintes disposições. Temos duas aqui para analisarmos. A primeira delas, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente. Sempre achei isso estranho na regulação da Lei 866 de 93, mas está repetida aqui. Eu me lembro que fiz exatamente aplicar essa disposição. Estava eu em uma modalidade de licitação que hoje não existe mais, então para não confundir eu nem vou citar qual era. Estava eu presidindo aquela licitação. Quando terminou ali a abertura das propostas, a validação da proposta e a declaração de quem era o vencedor, imediatamente perguntei aos demais licitantes quais deles tinham o interesse de recorrer. Eles têm que manifestar o interesse de recorrer imediatamente.
Manifestar o interesse não quer dizer formular o recurso, é apenas dizer tenho interesse em recorrer, e aquela informação é constada na ata daquela licitação, dizendo ao licitante tal manifestou-se previamente o interesse de recorrer. É disso que trata aqui o parágrafo primeiro. Então, nesse caso, especificamente, o licitante vai manifestar-se de maneira antecipada, dizendo tenho interesse em recorrer. Ele manifesta a intenção de recorrer imediatamente, sob pena de preclusão. Se ele não manifestar esse interesse imediatamente, ele não poderá apresentar recurso posteriormente. Estará precluso. E o prazo para a apresentação das razões recursais, previstas no inciso 1 do caput desse artigo, o prazo será iniciado na data da intimação ou da lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, ou na hipótese da adoção da inversão de fases prevista para primeiro do artigo 17 dessa lei, da ata de julgamento. Eu até trago o artigo 17, só para você lembrar, lá no artigo 17 vai estabelecer assim: o processo de licitação observará as seguintes fases. Vejam comigo. Quanto aos recursos apresentados em virtude do disposto das alíneas B e C do inciso 1 do caput de julgamento de proposta e ato de habilitação ou inabilitação de licitante. Então, nesse caso, nós vamos observar as seguintes condições. O licitante deve manifestar a intenção de recorrer imediatamente, sob pena de preclusão. E o prazo para a apresentação das razões recursais prevista no inciso 1, que é o prazo de 3 dias úteis, nesse caso, esse prazo será iniciado na data da intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. Ou quando houver a inversão de fases, o prazo vai ser contado a partir da ata de julgamento. A inversão de fase é o que está lá no parágrafo 1º do artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Depois diz, a fase referida no inciso 5 do caput, que é a habilitação, poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3. Aqui no inciso 3 é a apresentação de propostas e lances, quando for o caso. E no inciso 4 é a fase de julgamento, desde que expressamente previsto. Se tiver havido a inversão de fase, no que se refere à inversão de fase do artigo 17, o prazo vai começar a contar da ata de julgamento. Apenas isso. Aqui está misturando vários dispositivos, mas é essa a interpretação que deve ser dada. Além disso, quanto a esses recursos, a apreciação deles vai ser feita em fase única. Então, quanto ao recurso apresentado em virtude do julgamento relacionado com as propostas e com o ato de habilitação, uma disposição que deve ser observada é que esse recurso ele vai ser apreciado em uma única fase. Também, outro elemento que o artigo complementa. Temos uma informação caminhando dentro desse tema aqui no nosso parágrafo 2, que assim estabelece. Recurso de que trata o inciso 1 do caput desse artigo. Recurso de que trata o inciso 1 do caput desse artigo. Vamos a ele. Recurso no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação, julgamento das propostas, ato de habilitação ou inabilitação de licitante, anulação ou revogação da licitação, extinção de contrato. Então, o recurso de que trata o inciso 1 do caput desse artigo, esse recurso é dirigido a quem? A autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida. Então, quem editou o ato ou quem proferiu aquela decisão que agora está sendo recorrida. Que, se essa autoridade não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, então apresenta o recurso, a autoridade poderá reconsiderar no prazo de 3 dias úteis. Se essa autoridade não reconsiderar a decisão que tomou, ela vai encaminhar o recurso com a sua motivação, dizendo por que não reconsiderou a autoridade superior. Então, eu apresento o recurso à autoridade que editou o ato ou que proferiu a decisão. Essa autoridade pode reconsiderar o seu próprio ato no prazo de 3 dias úteis. Se ela entender que não é o caso de reconsideração, ela encaminha para a autoridade superior. Aí a autoridade superior poderá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis. A autoridade superior, então, vai decidir
deverá decidir prazo máximo de 10 dias úteis contados do recebimento dos autos. É uma questão processual para resolver o problema dos recursos apresentados, como ele deve ser feito. Primeiro, a própria autoridade pode reconsiderar, ela entender que não é o caso, ela encaminha para a autoridade superior, aí sim a autoridade superior terá o prazo de 10 dias úteis para poder solucionar, para poder julgar o recurso. 10 dias úteis contados do recebimento. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. Apresentou o recurso e o recurso foi acolhido. Do acolhimento, isso vai implicar a invalidação apenas do ato que a gente não puder aproveitar, do ato insuscetível de aproveitamento. Então, invalida esse ato se não for possível aproveitá-lo. Os demais serão aproveitados. Se os outros forem suscetíveis, forem impossíveis de serem aproveitados, eles serão. Nós vamos invalidar apenas, ou nós só vamos invalidar aquele que não é possível aproveitar. O prazo para a apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso. Terá início na data da intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. Um licitante apresentou um recurso tentando desclassificar o outro. O outro vai ter um prazo para apresentar as contrarrazões. O prazo é o mesmo, de 3 dias úteis. Então, o prazo para que se apresente as contrarrazões será o mesmo do recurso, terá início na data da intimação pessoal ou de divulgação da interposição. Voltando à licitação que participei, de muitos recursos. Quando o licitante apresentou o recurso, eu cientifiquei aquele outro a que se buscava a desclassificação para que o outro pudesse apresentar as suas contrarrazões no mesmo prazo recursal que esse outro licitante apresentou. Será assegurado ao licitante lista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Voltando para o meu caso, quando o licitante manifestou seu interesse em apresentar recurso, ele procurou a administração, ele precisava acessar algumas peças do procedimento licitatório. Assegurei a ele lista dos elementos indispensáveis à defesa do interesse para que ele pudesse produzir a sua peça recursal. Senão, não tem como fazê-lo. Ele tem que conhecer aqueles elementos indispensáveis à sua defesa para que assim tenha condições de apresentar o recurso. Da aplicação das sanções previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 156. Vai aplicar advertência, vai aplicar multa ou impedimento de licitar e contratar. É disso que o 166 inicialmente está tratando no caput. Da aplicação dessas sanções, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis contados da intimação, que é diferente. Aqui aplicou a sanção. Uma vez aplicada a sanção, o licitante poderá apresentar um recurso no prazo de 15 dias úteis, contados da data em que for intimado. E acrescenta: o recurso de que trata o caput, que é esse recurso no prazo de 15 dias úteis, ele será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida. E se não reconsiderar a sua decisão no prazo de 5 dias úteis, aqui é um pouquinho diferente, que foi aplicada a sanção, advertência, multa, impedimento de licitar ou contratar. Uma vez aplicada a sanção, o sancionado poderá apresentar um recurso no prazo de 15 dias úteis. Ok. Esse recurso é dirigido à autoridade que proferiu a decisão. Quando o recurso é apresentado, se essa autoridade não reconsiderar a decisão no prazo de 5 dias úteis, o que ela tem que fazer? Encaminhar o recurso com a sua motivação à autoridade superior. E a autoridade superior, nesse caso, como é sanção, deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do recebimento dos autos, porque aqui o que aconteceu foi a aplicação de sanção. Agora veja, de quais sanções? Que nós estamos tratando de advertência, multa ou impedimento de licitar ou contratar. Porque se for a sanção de declaração de inidoneidade de licitar ou contratar, nós vamos ver a regra do artigo 67. Olha o que ele diz. Da aplicação da sanção prevista no inciso 4 do caput do 156. Que sanção é essa? Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Nesse caso, caberá apenas pedido de reconsideração. Então, da aplicação dessa sanção, não cabe nem recurso. Cabe apenas pedido de reconsideração, deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis.
contado da intimação e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento. Para essa sanção, a lei trouxe a previsão de apenas pedido de reconsideração. Apresenta o pedido no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação, deve ser decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu. Tenho que memorizar isso aqui? Não tem como. Estou apenas te apresentando regras gerais. Daqui a pouquinho eu vou te apresentar uma questão para você ver como, eventualmente, isso pode aparecer em prova. Fechando a ideia da impugnação, pedidos de esclarecimento dos recursos, nós temos a previsão do artigo 168, que assim diz: recurso e o pedido de reconsideração aqui na lei de licitações terão efeito suspensivo. Então, a medida não será aplicada. Será suspensa a aplicação da medida até que haja o julgamento do mérito. Recurso e o pedido de reconsideração na lei de licitações têm efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que ocorra a decisão final da autoridade competente. Enquanto não houver a decisão final, aquele ato não poderá produzir efeito. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente ela será assessorada. Isso é muito importante. Assessorada pelo órgão de assessoramento jurídico. Então, a decisão da autoridade vai ter ali o auxílio do órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiar essa autoridade com as informações necessárias. Então, veja bem, para a gente consolidar esse entendimento, eu apresento a seguinte questão. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 14.133 ou para solicitar esclarecimentos sobre seus termos. Qualquer um de nós pode protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. A resposta à impugnação, a resposta ao pedido de esclarecimento vai obedecer o mesmo prazo, é de 3 dias úteis, ponto. Já ajudei. A resposta à impugnação não é em 5 dias úteis, não é em 7 dias úteis, não vai ser em 8 dias úteis. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento vai ser divulgado no sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia anterior à data da abertura do certame. A resposta não pode ser depois da abertura do certame, ela tem que ser antes. Até 3 dias úteis. Se, por acaso, esses 3 dias úteis forem acabar depois da abertura do certame, a resposta tem que ser dada até o último dia útil anterior à data da abertura do certame. Nesse caso, é a assertiva A que o candidato deveria marcar. Aqui é uma questão típica, muito parecida com as questões que nós fazemos no processo seletivo no âmbito da Gerais. Temos aqui uma ideia, como eventualmente o tema aparece, vamos complementar a partir de agora com o controle das contratações. Nós temos um tema diferente previsto aqui na Lei de Licitações e Contratos. A lei anterior não tratava das situações que eu vou destacar agora. Alguns vão dizer que nós temos nessa hipótese uma inovação, é ter uma curiosidade em relação à terminologia utilizada. Vamos aproveitar essa terminologia também. Aqui nós temos primeira linha de defesa, segunda linha de defesa, terceira linha de defesa, é algo que antes não existia. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos, controle preventivo, prevenção de risco para não gerar prejuízo para a administração, controle preventivo para que não haja fraude nas licitações, nenhuma irregularidade. Inclusive, nessa gestão de risco e controle preventivo, a gente vai observar a adoção de recursos de tecnologia da informação, sistemas informatizados para facilitar esse controle, além de estar subordinados ao controle social. Qualquer pessoa pode impugnar o edital de licitações, qualquer pessoa pode pedir esclarecimentos. Nesse caso, sujeitar-se-ão as seguintes linhas de defesa. As linhas de defesa aqui citadas, elas objetivam proteger a própria licitação e proteger a administração. Nós estamos falando de linhas de defesa no que se refere à gestão de riscos e controle preventivo. Qual é a primeira linha de defesa? Qual é a primeira linha de proteção do interesse estatal? Essa primeira linha é integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação,
e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Espera-se que esses agentes públicos, esses agentes de licitação, cuidem, observem a gestão de risco, façam um controle preventivo, utilizem tecnologia da informação, é a primeira linha de defesa de proteção do interesse público. Se por acaso essa primeira linha for vencida, tiver alguma situação que ali não foi detectada, nós vamos para a segunda linha de defesa dos interesses do Estado. Essa segunda linha de defesa é integrada pelas unidades de assessoramento jurídico, que nós vamos colher pareceres jurídicos prévios, de controle interno do próprio órgão ou entidade. Aqui na PM, nós podemos falar, por exemplo, da auditoria setorial, que seria controle interno do próprio órgão. A auditoria setorial cuida das questões de controle de licitações, da alocação de recurso público dentro da Polícia Militar, por exemplo. Por acaso, essa segunda linha foi subvertida, ela não conseguiu identificar problemas, nós temos uma terceira linha de defesa. Aqui é integrada pelo órgão central de controle interno da administração, pelos tribunais de contas. Pode ser o Tribunal de Contas da União, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, o Tribunal de Contas TCE, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que vão fazer também essa linha de defesa do que se refere ao interesse público. São 3 linhas de defesa, não são 4, não são 5. São 3 linhas de defesa do interesse estatal, do interesse da sociedade. Na forma de regulamento, não tem que haver um regulamento tratando disso, a implementação das práticas a que se refere o CAPS, gestão de risco e controle preventivo, por exemplo, será de responsabilidade da alta administração do órgão ou da entidade, que levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, dando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, ou seja, segurança jurídica para os envolvidos, que produzam resultados sempre mais vantajosos para a administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Essas linhas de defesa são importantes nesse sentido, garantir a efetividade, proteger o interesse público. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e informações necessárias à realização dos trabalhos. Os órgãos de controle interno ou externo, para eles poderem realizar as atividades de controle, tribunais de contas, por exemplo, tem que ter o acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive os documentos classificados. Pode ser que durante a licitação tenha um documento que tenha sido classificado com grau de sigilo, conforme está previsto na Lei 12.527 de 2011, que é a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Então, suponhamos que um determinado documento lá na licitação tenha sido classificado com grau de sigilo. Então, vamos lá. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas observar o seu teor em razão de sua imprescindibilidade, a segurança da sociedade ou do Estado, ela poderá ser classificada. Quais são os graus de sigilo na lei de acesso à informação? Informações ultra secreta, secreta ou reservada. Se por acaso, na licitação, um documento for classificado com grau de sigilo, os órgãos de controle, ainda que o documento tenha grau de sigilo, os órgãos de controle poderão ter acesso a eles irrestritamente. Nesse caso, se o órgão de controle tiver acesso à informação com grau de sigilo, com classificação de sigilo, o órgão de controle com o qual essa informação foi compartilhada passará a ser corresponsável pela manutenção do sigilo. O sigilo será mantido, mas o órgão de controle que acessou a informação classificada passará a ser corresponsável pela manutenção desse sigilo. É disso que trata o parágrafo 2º do artigo 69. Diz assim o nosso parágrafo 3º. Os integrantes das linhas de defesa a que se refere os incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo. Primeira linha de defesa são servidores e empregados públicos, agentes de licitação, por exemplo. Segunda linha de defesa, órgão de assessoramento jurídico e controle interno. Terceira linha de defesa, órgão central de controle interno e tribunal de contas. Então, os integrantes dessas linhas de defesa, eles observarão o seguinte: quando constatarem uma simples impropriedade, que não é uma nulidade, é uma simples impropriedade formal naquela licitação.
Quando eles constatarem essa simples impropriedade, adotarão as medidas para que essa impropriedade seja corrigida, para o saneamento, para a mitigação dos riscos de sua nova ocorrência. Vamos consertar essa impropriedade, vamos atuar para que não ocorra novamente, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis para identificar essas impropriedades e corrigi-las imediatamente. Quando constatarem, todavia, a primeira, segunda ou terceira linha de defesa, quando eles constatarem agora não uma impropriedade, agora uma irregularidade. Constatou uma irregularidade que configura dano à administração, sem prejuízo das medidas previstas lá no inciso 1 deste parágrafo 3º. Então, que são as medidas de aperfeiçoamento dos controles preventivos, capacitação dos agentes. Vão tomar aquelas medidas também. Adotam aquelas medidas, mas além delas, adotarão as providências necessárias para a apuração de infrações administrativas, porque aqui não é uma mera impropriedade, aqui é uma irregularidade. Observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, saber quem errou, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópia dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos que forem de competência do Ministério Público. Que aqui houve irregularidade, vai gerar, eventualmente, sanção, vai gerar responsabilização, e pode ser que haja até responsabilização criminal. Quem vai saber disso posteriormente é o Ministério Público, a partir do instante que receber todos aqueles elementos. Acrescento também informação importante aqui no nosso artigo 170, há o assim prever. Os órgãos de controle, no caso da PM, controle interno, posso cuidar da auditoria setorial. Os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos nesta lei, o TCE, que não exatamente, Tribunal de Contas, os órgãos de controle adotarão, na fiscalização dos atos previstos na lei, critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observando ainda o disposto no parágrafo 3º do artigo 169, que eu trago para cá, só para a gente lembrar. O que diz o parágrafo 3º do 169? Os integrantes da linha de defesa a que se refere os incisos 1, 2 e 3 do caput desse artigo observarão o seguinte: constatou impropriedade formal, saneia e busca mitigar para que não ocorra novamente. Constatou uma irregularidade, vai adotar as medidas para apuração das infrações administrativas eventualmente praticadas. Então, os órgãos de controle, ao fazer a fiscalização dos atos previstos aqui na Lei de Licitações, observarão todos esses critérios: oportunidade, materialidade, relevância, risco, e considerarão as razões que o órgão apresentou e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação. Ok, observados os elementos aqui citados. As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle. Então, o órgão e a entidade apresentou suas razões, essas razões são enviadas ao órgão de controle até a conclusão da fase de instrução do processo. Não poderão ser desentranhadas dos autos. Essas razões apresentadas pelo aquele órgão ou entidade são encaminhadas para o órgão de controle, por exemplo, o Tribunal de Contas, não podem ser desentranhados os autos, estarão integrando os autos durante a fase de instrução do processo, não podem deles ser retirados. A omissão na prestação de informações. Requereu que aquele determinado órgão, que aquela licitação que está sendo investigada, que apresentasse informações. A omissão na prestação das informações não vai impedir as deliberações dos órgãos de controle, nem vai retardar a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação, porque pode ser que o órgão ou a entidade esteja dificultando a prestação de informações para fazer o processo se arrastar. Essa omissão não impede que o órgão de controle delibere. Essa omissão não vai retardar a aplicação de qualquer dos prazos dos órgãos de controle. Os órgãos de controle desconsiderarão aqueles documentos que não têm nenhuma relevância, que sejam impertinentes, protelatórios, que não tenham interesse para o esclarecimento dos fatos. Eles serão desconsiderados. Qualquer licitante, aqui é interessante, né? Qualquer licitante, qualquer contratado ou pessoa física, qualquer um de nós, pessoa física ou jurídica,
poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidade na aplicação desta lei. Qualquer cidadão pode fazer. Identificou irregularidade na aplicação desta lei, vai e manifesta-se, apresenta ali uma representação relacionada com a irregularidade que identificou. Qualquer outro licitante pode fazer, qualquer contratado, qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica pode fazer essa representação, justamente para que não haja prejuízo ao interesse público. É disso que trata o nosso artigo 170. Na fiscalização de controle, será observado o seguinte: então nós temos aqui a fiscalização que é feita pelo órgão de controle. Nessa fiscalização, será observado o seguinte elemento: viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizadas. O órgão de controle está fazendo uma fiscalização para melhorar, inclusive, a gestão dos processos que naquele órgão são adotados. Durante essa fiscalização, vai ser dada ali a oportunidade que o gestor se manifeste sobre uma proposta que eventualmente o gestor tenha, que possa, por exemplo, produzir um impacto significativo nas rotinas de trabalho do órgão ou entidade, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições. Apresenta a proposta para que a fiscalização de controle possa avaliar se é possível implementar. Na fiscalização de controle também será observado a adoção de procedimentos objetivos e imparciais. A fiscalização de controle tem que adotar procedimentos objetivos e imparciais e a elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências que foram obtidas durante a fiscalização de controle e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, como o caso da PM e da auditoria setorial, de modo a evitar interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. A análise tem que ser objetiva e parcial. Na fiscalização de controle, também deve-se aqui observar definição de objetivos dos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo ainda ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerado inclusive a dimensão geográfica. Isso é importante fazer na fiscalização de controle, porque em alguns casos, quando há uma gestão inadequada e irregular de recursos, instaura uma apuração, uma tomada de contas especial para eventualmente apontar quem é o responsável, punir e estabelecer a readequação no que se refere à indenização do Estado, para devolver aquele valor prejuízo causado. Então, nós temos processo específico para isso. Isso é detectado, inclusive, na fiscalização de controle. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, pode ser que o processo licitatório seja suspendido de maneira cautelar, que o seu andamento poderá trazer prejuízo para a administração. Então, o Tribunal de Contas, uma vez demandado, ele pode, de maneira cautelar, suspender o processo. Aí diz assim o parágrafo 1º. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito. Suspendeu de maneira cautelar, mas deve julgar o mérito da irregularidade que tenha causado a suspensão no prazo de 25 dias úteis. Tem que julgar rápido. Suspendeu a licitação e tem um prazo de 25 dias úteis para julgar o mérito que subsidiou aquela suspensão, contados da data do recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2º desse artigo. Prorrogável esse prazo por mais 25 dias úteis, por igual período, e definirá objetivamente. Eu só destaco aqui o que diz o parágrafo 2º. Lá está assim estabelecido. Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação, informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão e prestar todas as informações cabíveis,
Aí eu volto para o primeiro. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deve pronunciar-se de maneira definitiva sobre o mérito daquela irregularidade no prazo de 25 dias úteis, contados da data em que o tribunal recebeu essas informações. Esse prazo aqui é prorrogado por igual período uma única vez e definirá objetivamente, o tribunal definirá objetivamente quais foram as causas da suspensão, vai definir também objetivamente o modo como será garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação. Então, vai dizer quais são as causas da suspensão e vai definir objetivamente o modo como será garantido o atendimento do interesse público prejudicado pela suspensão da licitação no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Se o tribunal suspendeu cautelarmente, ele deve objetivamente definir como é que vai ser suprida essa necessidade do Estado diante de objetos essenciais, contratação por emergência, por exemplo. Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo citatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitir a prorrogação. O Tribunal de Contas suspendeu cautelarmente, intima o órgão ou entidade, esse órgão ou entidade, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação, deverá adotar as medidas aqui fixadas. Foi intimado da suspensão do processo, o órgão ou entidade deverá, nesse prazo, informar as medidas adotadas para o cumprimento da decisão que suspendeu a licitação, prestar todas as informações cabíveis e proceder, é claro, à apuração de responsabilidade, se for o caso de apuração de responsabilidade. É isso que o órgão deve fazer quando houver a suspensão cautelar do processo licitatório. Além disso, diz o parágrafo 3º do 171, a decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Trago aqui só para você relembrar. O parágrafo 1º vai dizer: ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se de definitiva sobre o mérito da irregularidade, deu causa à suspensão, no prazo de 25 dias úteis. Esse prazo pode ser prorrogado por igual período. Então, a decisão examinar o mérito da medida cautelar, e essa decisão deve ser aí 5 dias úteis, por exemplo, prorrogar por igual período, ao examinar o mérito, deverá o tribunal definir as medidas necessárias e as medidas adequadas em face das alternativas possíveis para sanear o processo citatório ou para determinar a sua anulação. Então, julgou o mérito, analisou o mérito, vai apresentar ali as medidas necessárias e adequadas para corrigir onde está errado ou para determinar a anulação do processo citatório. O descumprimento do disposto no parágrafo 2º desse artigo. Vamos ao parágrafo 2º. O que dizer? Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo citatório, o órgão ou a entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitir a prorrogação, formar as medidas dadas, prestar todas as informações ou proceder à apuração de responsabilidade. O descumprimento das medidas aqui fixadas ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Se houver prejuízo, vai ter que reparar. Haverá também a apuração de responsabilidades, porque o que está no parágrafo 2º deve ser cumprido. O seu não cumprimento gerará responsabilidade e a necessidade, a depender do caso, de reparação dos prejuízos causados à administração pública. O artigo 173 conclui tratando dos tribunais de contas. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, o Tribunal de Contas da União tem escola de contas, o Tribunal de Contas do Estado tem escola de contas, tem cursos muito interessantes de fazer no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e nos tribunais de contas de todos os estados brasileiros tem ali escolas de contas. Essas escolas deverão promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução dessa lei. Inclusive, cursos presenciais e à distância. Já fiz curso presencial no Tribunal de Contas aqui do Estado, já participei de palestras lá. Redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Inclusive, nós vamos ter, no ano de 2024,
Na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a presença do ministro do Tribunal de Contas da União, o Anastasia, para dar uma palestra sobre questões de contratações públicas da Escola de Contas do Tribunal de Contas da União, lidando com esses seminários, com congressos sobre contratações públicas. Para ver se entendemos bem, nós vamos analisar a seguinte questão. Eu tenho dito várias vezes que a gente trata de assuntos pormenorizados aqui na Lei de Licitações e Contratos, e muitas questões elas são resolvidas dentro de um plano um pouco mais superficial. E se entrar no detalhamento mais aprofundado, muitas vezes a questão ficará complexa demais, difícil de ser respondida. Mas vamos ver essa aqui para perceber se ficou um pouquinho mais fácil para nós. Para responder à questão, considere as disposições da Lei 14.133, Lei de Licitações. Em relação ao controle das contratações públicas, a Lei de Licitações exige a adoção de práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos de controle preventivo, inclusive com a sujeição às chamadas linhas de defesa. De adianto, são 3. Nesse sentido, os servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade integram a. Esses agentes não integram a 4ª linha, porque ela não existe. Não integram a 5ª linha de defesa, porque a 5ª linha de defesa também não existe. Esses agentes públicos, esses servidores, eles estão inseridos na chamada primeira linha de defesa, aquele primeiro controle, a primeira proteção do interesse público. Estão assentados esses agentes na chamada primeira linha de defesa e não na 2ª linha de defesa e não na 3ª linha de defesa. A 2ª linha de defesa, só para lembrar, ela vai ser integrada à 2ª linha pelas unidades de assessoramento, a 3ª linha pela gestão central de controle interno e pelo Tribunal de Contas. Agora, os servidores estão na primeira linha de defesa. Penso particularmente que esse é um tema interessante para eventualmente se perguntar em prova dessas linhas de defesa do que se refere ao controle das licitações, controle das contratações públicas. Nós temos agora um novo tema para tratar, e esse tema vai cuidar do Portal Nacional de Contratações Públicas. O Portal Nacional de Contratações Públicas também é um tema relevante, mas nós vamos deixar esse tema para o nosso próximo encontro. Assim, encerro nesse momento essa apresentação. Aguardo todos vocês brevemente. Faz o conteúdo. Fiquem bem. Até lá.